Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Senhor e eterno Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, seco do mar, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, meu Pai. Domínio e o poder, Senhor. Pertence a Ti também, meu Pai amado. Aleluia. Em nome de Jesus. Peço a bênção do Senhor nesta hora. Para mim, Senhor, para esta gravação, mostrando mais uma verdade da Bíblia Sagrada, meu Pai, para todos os meus contatos internados, meu Pai, meu Senhor amado, aleluia, a respeito de arrependimento, meu Senhor, para a glória do Senhor, aleluia. Pois o Espírito do Senhor convence o mundo do seu pecado, meu Pai, mas para que o mundo seja confiado do seu pecado, precisa o mundo ouvir falar a pregação do Evangelho, as verdades das Escrituras Sagradas, aleluia. Por isso, eis-me aqui, em nome de Jesus, mais uma vez nesta madrugada, para fazer este vídeo gravando mais uma verdade da Bíblia Sagrada, meu Pai, para todos os seres, segundo o poder e autoridade do nome de Jesus, o autor consumador da fé, da minha palavra, meu Senhor. Vou aqui fazer esta passagem. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Senhoras e senhores, meus caros irmãos e amigos internautas, então eu vou aqui trazer mais uma mensagem de verdade da Bíblia Sagrada. E o tema dessa mensagem é arrependimento. Vai ser o nome do Senhor, arrependimento, né? Então, as Escrituras mostram que o ser humano era preciso mesmo de arrependimento. Os caras Paulo, o apóstolo gentil, escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 5, aleluia, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, do versículo 12, ele escreveu, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Glória a Deus, amém? Está o primeiro versículo. Por isso que todos pecaram, né? Então, é por esse motivo que é preciso o ser humano se arrepender dos seus pecados, né? Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o Senhor Deus falou também, através do profeta Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do ímpio, antes ele quer que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Aleluia. Por isso que ele, né, levanta homens pregadores, que ele instrui a estudar, examinar as Escrituras Sagradas para eles aprenderem, para que eles venham testemunhar das verdades da Bíblia Sagrada, para que assim as pessoas possam ouvir, e através de ouvir as verdades da Escritura Sagrada, né, em que o assunto central é Jesus, a quem ele constitui o juiz de vivos e de mortos, né, possa crer na pregação do Evangelho, das Escrituras, que é o Evangelho de Jesus, e se arrepender de todo o seu mau caminho e viver, né, pelo Senhor Jesus, que é só o mundo, o Espírito de vida e de vida eterna.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus decide destruir uma cidade, ou um estado, ou mesmo um país, ou até mesmo lançar as pragas de sorreiro no mundo inteiro, ele primeiro provê um pregador, ou os seus pregadores, os seus mensageiros, para pregar nessa verdade da Bíblia Sagrada, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, né? O Senhor Deus espera que os ímpios ouçam a pregação do Evangelho e se convertam, se arrependam, creiam no poder da pregação do Evangelho e se arrependam para viverem, né? A vida eterna que o Senhor Jesus veio trazer ao mundo. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser o nome do Senhor. Pois é. Então, para te provar que o Senhor Deus, ele, quando decide lançar uma destruição, ele primeiro envia um pregador para pegar para aquele povo se arrepender. Nós temos aqui a história do profeta Jonas, né? Jonas foi um dos profetas menores do Senhor, que é escrito nas Escrituras Sagradas, que ele Deus mandou ele pegar para a grande cidade de Nínive, né? Na época de Jonas existia essa grande cidade, né? Por nome Nínive. É. E hoje Nínive não existe mais, porque, segundo os historiadores, o Senhor Deus soterrou a cidade de Nínive, né? Debaixo daquela areia, lá daquele deserto que tem bem próxima, né? Tinha bem próxima dela, mas ela hoje está toda debaixo da areia do deserto. Foi soterrada. Não existe mais. Glória a Deus. Mas naquela época de Jonas existia. E tinha muitos habitantes, era 120 mil habitantes. Aleluia. E deixa que quantos babilônicos, o negócio deles era comercialização, né? Os ninivitas, o negócio deles, né? O meio de eles viver era armas de guerra, né? Eram militares naquela época. Glória a Deus. Aleluia. E os ninivitas, com isso, eram muito cruéis mesmo, né? Cruéis, cruéis, cruéis mesmo. Então o Senhor Deus decidiu matar os ninivitas, né? Mas antes desse primeiro, decidiu enviar o profeta Jonas para pegar para eles o arrependimento, se arrependerem, né? Se eles não se arrependessem, Deus ia destruir eles mesmo. Aleluia. Aí acontece aquela história que muitos já ouviram falar a respeito do Jonas, né? Jonas, né, Senhor Deus tinha preparado para ele um navio para ele ir pegar Nínive, né? E Jonas, quando chegou lá no porto, onde pega os navios, ele comprou uma passagem para ir para outro lugar, né? Para a cidade de Tarso, um lugar chamado Tarso, né? A cidade de Saulo. O Saulo que se converteu a Jesus, e Jesus transformou a vida dele em Paulo, né? Então ele vai e pega outro navio e vai nessa outra direção. Não foi para Nínive, né? Porque Jonas sabia que esse Ninivita ia crer na pregação dele e ia se arrepender, que o Senhor Deus não ia matar Ninivita como ele assim pregasse. E ele queria pregar que Deus ia matar e ver mesmo o Senhor Deus matando o povo, os ninivitas, né? Glória a Deus. Mas não é, Senhor Deus se arrepende do mal que ele vai lançar. Quando o pecador se arrepende do seu mau caminho, né? Pois é o prazer dele, é o que ele espera acontecer. Aleluia. E aí ele não manda o castigo dele, o extermínio, né? Pois ele é amor, ele é misericórdia, né? Que vê
a decisão que o ser humano tomou de lhe servir, de se tornar adorador seu, Criador em espírito e em verdade. Aleluia. Por isso que Jonas fugiu para outro destino. Mas, da presença de Deus, meus pesados irmãos, meus caros contatos internautas, ninguém foge, não tem como fugir, né? O salmista Davi escreveu um dos seus salmos dizendo: se eu subir ao céu, aí tu está. Se eu descer lá para o fundo do oceano e fizer minha cama lá, lá também tu está. E se eu descer para o inferno, a tua mão também me alcança lá, né? Eu não tenho para onde fugir, Senhor, senhores, da presença do Criador de todas as coisas. O certo que eu aconselho é assumir com Ele, né? O que Ele já determinou para que você assuma, né, a responsabilidade e não fugir. Em cima da terra não tem baleia, peixe para engolir ninguém, né? O que é que vai te engolir, né? Vai ser coisa feia de pegar aí. Não é coisa boa, não. É. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então Jonas, né, comprou um navio e desceu lá, para passar no navio e desceu lá para o porão do navio. Chegou lá, agarrou no sono, foi dormir, tranquilão. E aí aquela embarcação começou a navegar no mar, quando ia a determinada altura do mar, aí lá vem uma grande tempestade no marzão, de forma que o marzão fica agitado, né? E aquela tripulação que iam naquele barco, aquele navio, levava suas mercadorias, suas cargas, jogaram todas essas cargas no mar, para que o barco, o navio, não viesse afundar. E aí um deles lá desceu para o fundo do navio, o porão do navio, e acordou o profeta Jonas, que estava lá, dormindo que somente, né? Eita glória, vai ser o nome do Senhor. E ele chamou ele, glória a Deus, despertou ele. E aí Jonas acordou. E ali eles fizeram uma reunião e lançaram sorte para descobrirem quem era o culpado de ter causado aquilo, de forma que teve aquela tempestade tremenda, que o mar ficou agitado daquela forma, né? E a sorte caiu no profeta Jonas. Aleluia, glória a Deus. Então, Jonas explicou para eles, né, que estava fugindo da presença de Deus, que tinha mandado ele pegar por Ninivita, e ele tinha comprado a passagem, pegou aquela embarcação para ir para outra direção para Tarsis, né? E aí então, Jonas disse aos homens daquela embarcação: me lance ao mar, que eu sei que é por minha causa que ele está irritado. Aí os homens daquela embarcação pegaram o Jonas e lançaram no mar. E aí Deus mandou um peixe para engolir Jonas, né? E o mar ficou em abundância, de forma que os homens daquela embarcação temeram a Deus e fizeram voto ao Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia, né? Vai ser o nome do Senhor. Aí o Senhor Deus, Jonas lá no vento do peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites no vento do peixe, e lá no fundo do mar, e Jonas lá, ele sentia como se estivesse no inferno mesmo. Aí ele fez uma oração ao Senhor Deus e fez um voto ao Senhor. Aleluia. E o Senhor ouviu a oração dele e ordenou peixe para vomitar ele na praia. E aí quando o peixe vomitou Jonas na praia, o Senhor Deus falou com ele segunda vez, dizendo,
E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te mandei. Vai ser o nome de Jesus, né? E o Senhor falou a mesma palavra. E Jonas levantou-se e foi pregar na grande cidade de Nínive, né? A grande cidade de Nínive, para que um hebreu naquela época caminasse ela todinha, dentro dela todinha, era jornada de 3 dias de jornada. Vai ser o nome de Jesus, porque um hebreu naquela época só podia caminhar a jornada de um dia a cerca de 35 quilômetros, né? Era a jornada de um dia. E aí aqui no livro de Jonas, está escrito que quando ele caminhou a jornada de um dia, pegando para o povo e dizendo: ainda 40 dias Deus vai destruir este lugar. Aleluia. Ainda 40 dias Deus vai destruir este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aí então, aquela pregação dele chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Então, o rei de Nínive decretou um jejum de 3 dias de jejum, para que todos os ninivitas jejuassem durante 3 dias, nem comesse nada, nem bebesse nada, e se vestiram de pano de saco, e assim se arrependeram, crendo na pregação de Jonas, e se humilharam perante a face de Deus, Deus Todo-Poderoso, né? O Criador dos céus, da terra, assim que o mar, que é amor, é misericordioso, né? Que salva o pecador quando ele se arrepende de seus maus caminhos, né? Os perversos, as pessoas perversas mesmo, como eram os ninivitas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus corrigiu aquela atitude dos ninivitas, o arrependimento deles, como eles se humilharam perante a presença dele, sendo expopou a cidade, não matou aquela geração de ninivitas, como ele, Jonas pegava, né? Era o que ele ia destruir. Bater no Senhor. Então, aqui diz, né? Assim, deixará no capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente, disse disso e ficou todo ressentido, né? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável isso, que o ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e, assentando-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela e à sombra até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu
enfado, e Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar morrer, a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalha, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, aleluia, e também muitos animais. Eu achei não, Senhor Jesus. Então tá aí, o que aconteceu depois da pregação de Jonas, né? Glória a Deus. Então, Senhor Deus, Ele está atento e vê quando o pecador ouve pregação do Evangelho de Jesus, né? Pregação hoje do Evangelho de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como ali os ninivitas deram crédito à pregação de Jonas, né? E se arrependeram, aquela geração de ninivita. Aleluia. Então Deus está vendo lá do céu. Glória a Deus. Bate o nome do Senhor. Deus não quer só que nós peguemos para as pessoas, para que elas sejam informadas, né, da pregação do Evangelho de Jesus, para que as pessoas não dão crédito e chegando no juízo do tribunal de Cristo, né, juízo do turno branco, onde Jesus vai julgar todos os mortos que já morreram, né, que estão presos no inferno, que estão presos na morte, que estão presos no mar, todos vão saírem para serem julgados. E chegar lá, Jesus apresenta para todos e dizer: eu levantei meus pecadores na face da terra. Vocês ouviram o meu respeito, porque não creram. Não é essa a intenção, não. Deus quer que você ouça a pregação do Evangelho e creia de todo o teu coração, todo o teu entendimento e se converta a Ele. Hoje é através da fé em Jesus, né? Glória a Deus, em Jesus. Hoje essas peças básicas de Deus precisa conhecer a pregação do Evangelho de Jesus, para que através da fé em Jesus você se aproxime de Deus. É isso que Deus espera, que você, aí, meu contato internauta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá seja o nome do Senhor. Então, deixo aqui, que eu estou gravando esse vídeo, que o tema dessa mensagem é arrepender. Arrepender. O arrependimento. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, também no Novo Testamento, né? Os pregadores do Evangelho de Jesus, que deram início à pregação do Evangelho de Jesus, né? Aliás, Jesus mesmo deu início à pregação do Evangelho, né? E depois seus discípulos permitiram, continuaram.
testemunha que ouviram ele, tiveram com ele, andaram com ele, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então nós vamos ver, né, aqui o primeiro pregador do Novo Testamento, né? Depois de 400 anos que o Senhor Deus passou sem falar com o povo de Israel, né? E aí Deus agora envia, né, o último dos profetas, João Batista, né? O precursor de Jesus, né? O anjo que Isaías falou que ia preparar o caminho do Senhor Jesus, endireitar suas veredas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos ver aqui, né? Aí diz assim, ó, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, é, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vai ser o nome de São Jesus, né? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus, aleluia, né? Então, o Batista, né, que veio preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, aí eles aparecem no deserto da Judéia, na beira do Rio Jordão, né? Isso lá, próximo de Jerusalém, né, em Israel, a nação de Israel, que é onde tem lá o Rio Jordão, fica lá naquelas terras. O deserto da Judéia também fica lá naquelas terras, né? Então a terra onde habita o povo de Israel, né? Na terra de Canaã. Glória a Deus. Então, essa foi a pregação de João Batista. É. Glória a Deus. Teve o João Batista aqui, o anjo do Senhor, que preparou o caminho do Senhor, e João o apóstolo também. O João o apóstolo do amor também, né? Então, João o apóstolo era um, e João Batista era outro. João Batista era primo de Jesus. Quando o anjo de Deus apareceu a Maria, anunciando que ela ia conceber e dar à luz um filho, que o nome dele ia ser chamado Jesus, ele ia ser grande, ele ia ser o salvador do seu povo. Nós também disse a ela que Isabel, prima dela, estava grávida já de 6 meses também. Glória a Deus, que era de João Batista, né? Então, João Batista era primo de Jesus, né? Um filho de uma mãe e outro filho da outra mãe. Louvado seja o nome do Senhor, primos. Aleluia. Glória a Deus. Até quando Maria chega para visitar Isabel, João foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe, né? Ele pulou dentro do ventre da mãe, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Então, arrependei-vos, arrependam, se arrependam dos seus pecados, né? Pecado é esse que eu mostrei aqui no começo do vídeo, né? Da gravação, lá capítulo 5, da carta de Paulo aos Romanos, do versículo 2 em diante. Por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, né? Por isso que todos pecaram. Então, se arrependam, creia no Evangelho de Jesus para você viver. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos ver também aqui o Senhor Jesus, quando começou sua pregação também, né? Aleluia. Ele usa a mesma expressão de arrepender, convidar o povo a se arrepender. Aleluia. Glória a Deus.
Então vamos ver aqui, pregação de Jesus, né? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Então está aí, senhoras e senhores, né? Agora, no Novo Testamento, tanto João Batista como Jesus usou a expressão arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino do céu, que é isso que Deus quer da raça humana, né? Que dê ouvido à pregação do Evangelho e creia na pregação do Evangelho, como os ninivitas creram na pregação de Jonas, e se arrependam dos seus maus caminhos, como se diz, falou pelo profeta Ezequiel, e viva, minha gente, viver. Jesus vai trazer a vida eterna, né? A vida eterna. Ainda que você morra de corpo físico, porque depois que o Adão pecou, determinou que era da pó para pó ia tornar, e também o apóstolo dos gentios escreveu que a carne volta para o pó, porque da pó foi tirado, mas o espírito, né? O espírito de vida que é que o homem tem da parte de Deus, ele volta para Deus que o deu. Né? E a alma? A alma é o intelecto da gente, né? A consciência, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Jesus chamou aqueles que não vão ter salvação, chamou de que vão ser lançados no fogo, que o fogo nunca vai se apagar e o seu bicho nunca vai morrer, que é a sua consciência, né? Então, lá naquele dia do juízo final, que sua alma não for salva, porque não creu na pregação do Evangelho, não se arrependeu, né? E aí sua alma vai virar um bicho Jesus, que vai ser lançado no fogo, depois do juízo de Jesus, o juízo final, e o fogo nunca vai se apagar, e também esse bicho nunca vai ser queimado, é só ficar lá, sofrendo, né? A morte eterna, né? Então, isso aqui, gente, Deus não quer isso para ser humano nenhum. Como diz o pastor Biliano nos seus vídeos, essas pregações, dizia ele, Deus não fez inferno para o ser humano, né? O lago de fogo com enxofre, né? O inferno eterno. Não. Deus fez o inferno eterno, o lago de fogo com enxofre, o lugar mais baixo do universo, foi para o diabo e seus anjos mal. O diabo e seus anjos mal. Não foi para você, caro amigo e meu amado irmão internauta. Você é um ser humano, você tem uma alma, né? Então Deus espera que você se arrependa e creia no Evangelho para que você seja salvo e tenha vida e vida com abundância, como o Senhor Deus quer que você viva e viva eternamente para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vou mostrar mais outra referência aqui, também no Novo Testamento, agora em Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. Que foram as testemunhas que aprenderam com Jesus, que andaram com Jesus, né? E que também, quando Jesus subiu ao céu, que rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo, né? O outro Consolador, o que convence o mundo do seu pecado, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode conhecer também, né? Mas que ele convence o mundo que é pecador, que é quem faz que as pessoas se arrependam, crê no Evangelho de Jesus,
para ter salvação, né? A partir daí, depois que se arrepender, que crer no Evangelho de Jesus, aí sim, é que ele dá a entender, dá a conhecer a pessoa, que ele está com a pessoa, né? Ele é o Consolador. Ele consola a pessoa, o arrependido, quando ele entra nas grandes tribulações da vida, né? As aflições. Aleluia. Então, Pedro também foi pregador depois do Senhor Jesus, depois que Jesus subiu ao céu e sentou perante a direita de Deus. Ele não rogou o Pai para enviar outro Consolador, né? Então, quando o Consolador chegou, cumprindo também a profecia de Joel, outro dos profetas do Senhor, menores do Senhor também, né? Então, Pedro, no seu primeiro discurso, né, que ele prega ali, que aquela multidão que ouve a pregação de Pedro, todos interrogam ele, os outros demais apóstolos, perguntando, e agora, Senhor, o que nós faz? E Pedro usa a expressão, né? Vamos caçar bem aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa eu ver o discurso de Pedro, né? Vamos ler aqui o texto, para nós entender. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhe, varões judeus e todos que aqui habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. Né? Glória a Deus. E também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, né? Sangue, fogo e vapor de fumo, né? Que é o que nós vemos, né, pessoal? A lua fica vermelha, né, cor de sangue, e os vulcões explodem, né? De vez em quando explode o vulcão aí para cima e para baixo, né? Pois é, glória a Deus, são os sinais que iam acontecer, né, no final dos tempos, depois do derramamento do Espírito Santo, né, que já se cumpriu, cerca de 10 dias depois que Jesus subiu ao céu e sentou à direita de Deus Pai, né, aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né. Aí Pedro continua, vós israelitas, escutai esta palavra, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? A este que hoje foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando a vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades,
nem permitirá que eu, o teu servo, veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida com a tua face, me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre vós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto do seu lombo, segundo a carne, né, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, né? Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que há Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Aleluia. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e te cobrireis, e não é, e te recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aleluia, glória a Deus, né? Tá, que foi a pregação de Pedro, né? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo do Senhor Deus foi enviado da parte de Deus, né? A pedido de Jesus, que Joel já havia profetizado, né? Que havia o derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Ia acontecer sinal nos céus, né? Na terra. Vai ser o nome do Senhor. Sangue e fogo, vapor de fumo, né? Deus, como eu expliquei, de vez em quando a lua, você vê a lua vermelha, cor de sangue, né? De vez em quando, aqueles vulcões, aqueles fumaceiros nos vulcões, né? Explodem o vulcão, né? Glória a Deus. Então, tudo isso, Joel já tinha visto que ia acontecer, né? Depois do derramamento do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E então, o povo interroga a eles o que deveriam fazer. Ele disse: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Glória a Deus, como eu falei, o Espírito Santo convence o mundo do seu pecado, né?
E para a pessoa ser conhecido, precisa ouvirem a pregação do Evangelho aqui, agora, dentro do povo de Israel. Todas as tribos de Israel que estavam dispersas no mundo inteiro, que tinham ido para Jerusalém para participar da festa do Pentecostes, uma das grandes festas que Israel celebra por ano, né? Celebrava, eles celebravam ali desde que eles passaram da terra da promessa, né? Eu acho que ainda hoje celebram ainda, né? Então, Deus aproveitou aquele embarque, todos eles estavam ali reunidos, participando da festa, e enviou o derramamento do Espírito Santo, né? E veio ali a chegada do outro Consolador. Então, a explicação aqui de Pedro, que os irmãos que estavam lá, que moravam em outras nações, e eram outras línguas que falavam, aí eles ficaram dizendo, esse povo está bêbado, está cheio de morto, está embriagado, porque nós ouvimos falar a nossa própria língua, né? Aí então Pedro vai, entra aqui com a pregação, né? Que foi o que eu acabei de ler para vocês ouvirem. Glória a Deus. E no final, eles perguntam para Pedro fazer. Aí Pedro diz, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado. Glória a Deus. E recebereis o dom do Espírito Santo. Baixe o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Baixe o nome do Senhor Jesus. Para encerrar, né? A mensagem com o tema arrependei. Vou mostrar mais outra pregação de Pedro, capítulo 3. Vamos voltar aqui para Mateus. Mateus, capítulo 3. Não, não é Mateus, capítulo 3. Perdão, pessoal. É João, capítulo 3. É João, capítulo 3. Deixa eu ver se é João, capítulo 3 ou se é Lucas, capítulo 3. Acho que deve ser Lucas, capítulo 3. Deixa eu ver. Glória a Deus. Não, o João capítulo 3 é outro assunto, não é o que eu quero mostrar, né? Então é Lucas capítulo 3. Glória a Deus. Oh, glória a Deus e aleluia. Jesus Cristo já está voltando. Oh, glória a Deus e aleluia. Jesus Cristo já está voltando. Eu leio a Bíblia e entendo que aqui no mundo sinais têm acontecido e esses sinais me revelam que Jesus Cristo já está voltando. O glória a Deus e aleluia. Jesus Cristo já está voltando. Glória, deixa eu ver. Então, senhoras e senhores, meus caros irmãos e amigos internautas, né? Em Marcos, capítulo 3, né? Tem outra pregação aqui de Pedro. E vamos ver usando a mesma expressão, dizendo ao povo, arrependei-vos, né? Vamos ver aqui. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. Não estou dando uma chique errada. Também, mas que coisa. Glória a Deus, baixa em nome de Jesus. Meu Deus amado santo, onde é que eu estou voltando para trás? Agora que me lembrei da referência, meus amigos. É Atos dos Apóstolos, capítulo 3.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que já foi um acontecimento também, depois ali da chegada do Espírito Santo, Senhor Deus, né? E Pedro fala o primeiro discurso, que já foi no segundo discurso de Pedro, que ele ali, vamos usar a mesma expressão, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Então, o primeiro discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 seguido. Então, o segundo discurso de Pedro é Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vai ser o nome de Jesus. Então, eu vou ler de novo aqui o outro texto, para nós entender que Pedro convida o povo a se arrepender também. No segundo discurso dele, aleluia. Capítulo 3, versículo 1 a seguir. E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a pedir a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Mas o que eu tenho, isso te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu o andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, a João, todo o povo correu atônito para junto dele ao pende chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou porque, olhando tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que
o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus, assim, cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. E, e, envie a eles a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto de Deus. Fez conosco, pois, paz, dizendo a Abraão: na tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Ressuscitou Deus a Jesus, a seu Filho Jesus. Primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, e vós desviaste a cada um das vossas maldades. Glória a Deus, né? Aleluia. Então, Pedro aqui, de novo explicando, né? Que não foi por causa da vontade própria dele, nem de João, que aquele coxo foi curado, mas pelo poder dado do nome de Jesus, ministrado pela palavra dele, né? Aí ele vai e faz uma pregação aqui que o próprio povo hebreu fizeram com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus, né? Condenando ele à morte, entregando na mão dos índios. Aleluia. Mas que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, né? Que eles mesmos eram testemunho daquilo que tinha acontecido com Jesus. Então, em nome de Jesus acontecem essas coisas. Um homem cheio da graça, cheio da unção do Senhor Jesus, né? Quando ele prega, abre a boca para pregar, falar o evangelho de Jesus, essas coisas podem acontecer, né? Um corpo ser restaurado, sua saúde, né? Já vi o testemunho de uma irmã que assolava um violão, cantora. Antes ela era uma atriz de rádio, né? Naquela época que as rádios tinham aquelas atrizes, né? Que eles faziam aquelas novelas gravadas em rádio. E aí, então ela se converteu ao cristianismo e ali ela era compositora de música evangélica e ela tocava violão. Eu lembro do testemunho dela, ela disse que foi visitar uma irmã cancerosa, jogada em cima da cama, despachada pelos médicos. E ali, mas quando ali ela chegou, começou a solar um hino no violão, o Senhor Jesus curou aquela irmã cancerosa e levantou ela para a glória do seu nome mesmo. Pois isso acontece através do poder do nome de Jesus, né? Aleluia. Então Pedro aqui fez essa cura, né? Lá dentro de Israel. Depois de Pentecostes, foi outra vez que ele ganhou uma multidão para o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Então ele usou a mesma expressão para o povo, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Então, se arrependam, caros amigos contaminados, arrependam, seus mau caminho, né? E viva
Creio na pregação do Evangelho, creio no poder dessa palavra aqui, escrita e selada nesse livro, né? Glória a Deus, aleluia. Pois essa é a vontade de Deus, do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. E também do Espírito de Deus, né? Que quem convence o mundo do seu pecado é Ele mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, quero mostrar aqui uma coisa para vocês, porque pessoas já me abordou, dizendo quem é tu, né? Para estar postando essas mensagens na internet, essas coisas que tu posta na internet, né? Então, aqui quem sou eu, tá vendo? Glória seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, que vários documentos nessa sociedade, né, pessoal, né? Que vocês estão vendo aí um certificado, não é? Vou ler aqui para todos vocês entenderem o que é que esse certificado está dizendo, né? A meu respeito, para que vocês entenderem que de Jesus eu recebi esta bênção e também o direito, né? Não me é proibido pregar, postar uma mensagem da Bíblia Sagrada nas minhas contas nas redes sociais, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus, né? Então diz, Senhor, certificado de pastor e liderança eclesiástica, tá certo? Certificado. Aí, certificado, né? Confirmamos que Juan de Souza Sá foi reconhecido como servo aprovado em pastor e liderança eclesiástica por sua dedicação ao chamado, fidelidade ao rebanho e compromisso em guiar a igreja com sabedoria, amor e inteligência. Vai ser em nome de Jesus, amém? Cargo horário, 180 horas, concluído em 26 de 12 de 2025. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, então tá aí, né? Essa é uma prova de vocês, né? De que eu fui aprovado, né? E tenho essa autoridade, essa incumbência de estar levando sempre para vocês as verdades da Bíblia Sagrada. Amém? Amém, meus irmãos? Tá? Amém? Glória a Deus, aleluia. Né? Então, tudo que funciona na sociedade é documento, não é? Documento. Vocês não, Senhor Jesus. Então, aqui está meu documento, também que prova que eu tive no quartel-general do Exército Brasileiro, né? Terceiro BEC, lá em Picos, Piauí. Vai ser o nome do Senhor Jesus. E aí, também documento que prova aqui, ó, que jurei fidelidade à bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarelo, azul e branco, com o nome escrito Ordem e Progresso. Tá certo? Aí o Exército colocou aqui, ó, em caso de convocação, deve apresentar-se imediatamente. Tá certo? Então, se o Brasil entrar em guerra, aí o Exército me convocar, vou ter que ir me apresentar imediatamente lá no Exército, nas Forças Armadas do Brasil, né? Quartel-General, terceiro BEC, de Picos, Piauí. Tá certo? Então, esse é um documento para provar para vocês, né, que tive no Exército, né? E jurei fidelidade à bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branco, com o nome escrito Ordem e Progresso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Porque diante da sociedade que vale é documento, né, gente? Documento que prova quem é você, né? Você foi aprovado, graças ao nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Você tem aquele direitos autorais para você, né, fazer aquela coisa em que você foi treinado, habilitado, preparado para fazer, né, isso. Está aqui minha arma poderosa, né? Glória a Deus, a palavra do Senhor Deus, escrito e selado em um só volume, que testificam de Jesus, e é nela que a gente se cuida em ter a vida eterna.
Glória a Deus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. A teu nome, Senhor. Então, Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo convença a todos vocês que são pecadores, que precisam de Jesus, se arrepender e crer no Senhor Jesus, crer no Evangelho de Jesus. Minha parte fiz mais uma vez para a glória de Deus Pai. Amém.